belo que o Elo, elo, ilo belo que o Elo, elo, ilo belo que o Elo, elo, ilo belo que o Caô, Caô, Xangô, Emoloxirei, Mojibal, Moloxirei, Mojibal, Olonincaô, Caô, Xangô. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Batuque, seus encantos e rituais, nesta noite de quinta-feira. Quero dizer a vocês, dar meu agô aos mais jovens, meus agô mais velhos, pedindo sempre a licença aos caciques, feitores, a bênção aos babás e aos orixás. Hoje estaremos abordando alguns temas esses que causaram algumas repercussões dentro das mídias sociais, mídias essas que acabam levando a linguagem, levando a religião, muitas vezes, a um patamar de discussão, de intolerância, de incompreensão e de preconceito. Hoje o tema que nós vamos abordar está relacionado a alguns elementos que algumas pessoas muitas vezes não entendem. O que representa cada símbolo dentro da magia, dentro das feituras, dentro daquilo que nós nos propomos a realizar dentro das nossas terreiras, dos nossos terreiros, dos nossos abaçás. O que são esses elementos? Nas mídias sociais, na semana passada, eu não vou citar o município, mas houve o quê? Uma profanação de túmulos. Sim, pessoal, infelizmente, nos dias de hoje, ainda temos o desconhecimento, ainda temos o exercício errado de feitores de Exu, o exercício errado e, muitas vezes, sem a mínima consideração pela sociedade ou pelo outro, de feitores de Exu, muitas vezes caciques de Umbanda, até mesmo babás e orixás, aonde instigam seus iniciados, instigam seus médiuns a profanarem locais sagrados, a roubarem o que não lhes pertence, para que possam exercer de uma forma errada, de uma forma deturpada a sua espiritualidade. Primeiro vamos entender o que são símbolos. Em todas as culturas orientais, todas as culturas que lidam com a espiritualidade, com a natureza, nós temos o maior respeito pelos nossos mortos. Temos respeito em venerarmos os locais sagrados, aonde as ossadas desses nossos entes queridos ali são depositados e guardados. Nós temos respeito. E isto em todas as culturas. Em algumas cerimônias, muitas vezes, se coloca flores, se coloca velas, se perfuma, se coloca incenso, não na Umbanda, não na Quimbanda, não no africanismo, mas também nas nossas vertentes, assim como em outras vertentes religiosas, esses locais sagrados e esses elementos, como as ossadas, são símbolo de veneração e de respeito. Aí, infelizmente, deturpação, falta de conhecimento e falta de respeito faz com que pessoas iniciadas no desespero de prosperar, no desespero de que vão, sim, elevar-se espiritualmente, ou que Exu e Pombagira vão ajudar essas pessoas que estão dentro de cemitérios, roubando, furtando símbolos sagrados, símbolos aonde seus familiares, muitas vezes familiares, depositaram nesses locais por amor, por carinho e por respeito. Chega uma hora que nós temos religiosos, pessoas praticantes de matriz africana, ter posicionamento. Se houve, nos últimos anos, falar muito sobre, cada um mexe a sua panela. Se está dando certo, não muda. Cada um sabe o que faz. Quando nós abrimos as mídias sociais, o que nos deparamos é com afronta. O que nos deparamos é com desrespeito.
o que nos deparamos são com pessoas sem escrúpulos, que manipulam iniciados com a falsa promessa, com uma mentira de que se eles fizerem ou isto ou aquilo, de uma forma deturpada, como está acontecendo, eles irão prosperar, que Exu e Pombagira irá responder dentro daqueles elementos que foram roubados, saqueados. Pior do que isso, pessoal, pior do que isso, nas mídias sociais se vê vídeos, imagens, aonde supostos zeladores de santo, supostos caciques, estão profanando túmulos, sacralizando, inclusive filmando a sacralização em cima de sepulturas que não lhes pertencem, sepulturas que não lhes dão o direito de profanarem, porque esses locais têm um ente querido que ali teve o desejo de depositar o corpo, enquanto ainda estava em matéria orgânica, até a chegada da putrefação e desta forma chegar à ossada. Não dá o direito de nenhum religioso profanar. Por quê? Porque nós já somos perseguidos. Nossa religião já vem sendo perseguida ao longo dos anos. E quando nos deparamos com isso, vemos pessoas sem qualquer conhecimento, mesclando práticas religiosas, mesclando práticas espirituais. E a partir disso, dessa mesclagem, eles se autodenominam um religioso da Quimbanda, um religioso do mistério de Exu e Pombagira. Muitas vezes nós criticamos quando utilizam o nome de Exu, o nome de Pombagira, de Orixá, de Caboclo, nos templos neopentecostais. Nós criticamos. Muitas vezes advogados entraram contra redes sociais, entraram contra empresas de televisão, porque utilizavam a linguagem de Exu e Pombagira como sendo demônios. Aí, praticantes da Quimbanda estão se apoderando, se apossando de nomes de outras vertentes religiosas, se apoderando de deidades, de deuses de outras vertentes religiosas e transformando em demônio, porque ali existe o desconhecimento. Para que vocês entendam, por anos, a Igreja Católica, na Europa, no Novo Mundo, no Antigo Mundo, a Igreja Católica, para se apoderar dos bens de uma sociedade, de um grupo de pessoas, de um grupo de elite, ela dizia que esta pessoa praticava magia negra. E o que a igreja, junto com seus asseclas, fazia? Levava a esses locais aonde era uma moradia, muitas vezes de pessoas humildes, ou era moradia de lordes, e colocava elementos desconhecidos da época. A igreja, desconhecidos. Então esses elementos passaram a ser reconhecidos como símbolos pagãos, símbolos de mistério e símbolos de bruxaria. Aí começou-se então uma nova leva de pessoas que se apossam de símbolos e elementos como sendo práticas ocultas, quando na verdade esses símbolos e elementos são símbolos sagrados de uma religião, não daquela católica que muitas pessoas professavam, mas de outras vertentes religiosas. E hoje estamos assistindo nas nossas mídias sociais religiosos que se dizem professar, deveriam estar sob a bandeira do Pai Oxalá, utilizando símbolos, profanando locais sagrados, inclusive ofendendo ao olhar de qualquer um. Não é o olhar do leigo, não é preconceito, não é intolerância religiosa. Estão profanando locais sagrados e desta forma estamos cada vez mais sofrendo perseguição. Então está na hora, com certeza, se nós queremos mudanças na nossa religião, se nós queremos mudança no nosso espaço enquanto praticantes religiosos, se nós queremos representantes que nos representem, seja na Câmara Municipal, na Câmara Estadual e na Câmara Federal, está na hora de nos posicionarmos e dizermos que chega. Nós assistimos babalorixás e orixás fazendo seus filhos de santo, fazendo preceitos, entregando a obrigação, e esses filhos passam a deturpar tudo. E esses pais de santo apenas se omitem, porque eles não querem perder o axé que o filho vai pagar quando forem para o chão.
Eles não querem perder o agrado que o filho vai dar quando receber o axé para cometer esses erros que estão acontecendo diariamente. Então, esses pais de santo acabam se omitindo, não pela espiritualidade, se omitindo pela ganância. Religião, ela é professada com amor, respeito e fé. O religioso, muitas vezes, se dedica. Existe axé, existe valor a ser pago pela dedicação, mas isso não quer dizer que dá o direito de profanar locais sagrados. E isto, imagina, se ao olhar de um religioso ofende, imagina o leigo, que já sofre muitas vezes. Por quê? Porque o espaço dele é invadido. Aí vem as pessoas dizendo que sofreram intolerância religiosa, quando na verdade, quem está exercendo e quem está gerando esse preconceito somos nós mesmos. Uns porque cometem um erro, outros porque se calam. Então está na hora de nos posicionarmos. Durante este programa e nos próximos programas, irei falar sobre elementos que são utilizados de forma sagrada e respeitosa, e não dentro de um ocultismo. Eu quero aqui, primeiramente também, dar o meu beijo, meu abraço a Adete Castro. Boa noite, minha irmã. Grande abraço à família do pai Renato. A Paulinelli Silva, boa noite. Ao Ike Hermani, Eduardo de Ossanha, Cauê Nascimento, grande abraço, meu amigo, sempre presente, pelo carinho, a Lili Silva. Então, pessoal, o nosso programa hoje é nós abordarmos um tema, acordarmos. 2021 está entrando como um ano aonde a espiritualidade ela está no pleno, aonde muitas pessoas estão buscando a espiritualidade. Está na hora de nós dizermos, chega para essas práticas e chega de conviver com essas práticas. Porque é o nome da nossa religião, da nossa fé. As lutas que houveram, pessoas que se sacrificaram para manter o nome da religião em pé. E hoje em dia, em função de ganância, em função de ostentação, em função de vaidade, toda essa luta está sendo colocada por água abaixo. Então, quando se diz que cada um mexe a panela do seu jeito, está errado. Tem que existir uma raiz, tem que existir uma natureza, tem que existir quem mande, quem governe aquela bacia, aquela origem religiosa, aquela família religiosa. E não permitir que cada um faça do seu jeito, porque o axé está sendo pago, porque o benefício está sendo dado. Está errado. Está na hora de nós enfrentarmos este problema da melhor forma possível. Vou passar aqui a palavrinha à minha filha de santo, Ana Cláudia de Oiá, não é mesmo, minha filha? E novamente, pessoal, linda, como sempre, representando muito bem as filhas e os filhos desse Ilê. Bênção, Pai. O Pai te abençoe, minha filha. Uma boa noite a todos. Peço a bênção dos meus padrinhos, o meu algoz mais novos, o meu algoz mais velhos. Hoje nós vamos, nesse primeiro programa de 2011, nós vamos estar abordando diversos assuntos, né? Como o pai Paulo falou anteriormente, é muito importante se posicionar. Então, uma boa noite a todos, a bênção dos meus padrinhos, um algoz mais novos, um algoz mais velhos. Então, hoje nós vamos estar falando nesse primeiro programa de 2021 sobre diversos assuntos, como anteriormente o pai Paulo já havia falado sobre o posicionamento. Então, pai, começando as perguntas, o senhor falou bastante sobre a questão de profanar túmulos. O senhor poderia explicar o porquê dentro da nossa religião e se isso tem algum significado fazer essa profanação, como a gente sabe que algumas axés utilizam de fazer um aprontamento com ossada humana, com terra de cemitério. Isto é correto, pai? Eu quero primeiramente deixar aqui meu abraço, meu beijo ao pai Léo da Oxum, um grande abraço, meu amigo, ao Wellington,
Leda de Oliveira, meu beijo, minha filha. A Mari de Oiá. Vamos entender uma coisa, minha filha. Meu agô aos feitores de Exu, aos iniciados, aos iniciantes. Primeiramente, vamos entender o que cada elemento representa. Na cultura africana, minha filha, o negro, ele respeita a sua ancestralidade. Assim como eu acabei de explicar em outras correntes, em outras práticas religiosas, o corpo físico em putrefação, ele é depositado em espaço. E aquele local passa a ser sagrado, aonde após toda a putrefação, a ossada, ela é trabalhada. E naquele momento ali, esse trabalhado representa a veneração ao sagrado, ao ente querido. Quando o negro vem da África, nos navios negreiros, ele chega no Brasil sem velhos, porque os velhos, os doentes, morreram na travessia do oceano. O que acontece? O negro, ao chegar aqui, ele tem esse cuidado e essa prática espiritual, ele precisa, dentro da sua liturgia, da sua concepção religiosa, da veneração ao ancestral. Então, esse negro foi até o cemitério de um branco e ali pegou a ossada. Porque, para vocês entenderem, pessoal, nas práticas religiosas e espirituais, crânio, osso, representa: não tenho religião, eu não tenho sexo, eu não tenho cor, eu não tenho lado político. Eu tenho apenas a minha natureza e a minha essência. Então, quando nós falamos sobre elementos, esses como osso, está se relacionando à simbologia, a simbologia de ancestralidade. Então, quando o negro chega no Brasil, ele não tem acesso a cultuar o seu ancestral, porque esse ancestral ou ficou na África ou morreu nos navios. Então ele entra dentro de um local que é uma necrópole, ali pega as ossadas e passa então a cultuar o ancestral. Quando o branco enxerga isso, e o branco desconhece essa prática, esta função religiosa, o branco vê essa manifestação de respeito como símbolo de magia, como símbolo de feitiçaria, como símbolo de bruxaria. E muitas vezes o negro, por lhe faltar naquele momento posicionamento, status, respeito, ele acaba se consolidando através do medo. E muitos acabam deturpando o que realmente representa esses símbolos dentro da espiritualidade. Quando nós assistimos feitores na linha de Exu permitirem que dentro da religiosidade, que dentro da espiritualidade, médiuns ou entidades ali incorporadas saqueiem, roubem e profanem necrópolis, cemitérios, calunga pequena ou cemitérios e tumbas, roubando estátuas, roubando crucifixos, roubando símbolos que alguém comprou, que alguém pagou. Alguém fez aquilo por carinho, por respeito ao seu ente querido. Quando assistimos religiosos instigarem seus iniciados, ou acreditando-se que estão sob uma verdadeira incorporação, entidades de luz se permitem a fazer esse processo, a esse papel, aí se entende que aquele praticante está lhe faltando muito conhecimento de espiritualidade e pior, conhecimento de valores éticos e morais. Da mesma forma, quando nós assistimos cemitérios sendo profanados, bois, aves sendo sacralizados em cima de túmulos ao qual existem pessoas que veneram seus entes queridos, pessoas que utilizam aquele local para sua crença, pelo seu respeito, se deparam com aquela profanação. Aí vemos que ali existe falta de conhecimento, aonde se está se levando uma religião que deveria pregar o amor, o respeito, a caridade, está se levando apenas vaidade, soberba e ganância. Porque o boi, muitas vezes, tem um preço. A mentira, muitas vezes, tem o preço. Só que as pessoas não entendem que ao profanar, estarão ali comprando
uma briga, estarão comprando ali um grande problema, aonde no futuro essa conta vai chegar. E tudo aquilo que se investiu acaba saindo por água abaixo. Aí muitas vezes o médium, minha filha, fecha a casa, muitas vezes o pai de santo fecha a casa e as pessoas, às vezes, foi demanda. Muitas vezes a pessoa larga a religião em função das suas intolerâncias ou da sua falta de conhecimento ou da interpretação coerente e passa a ser de uma outra vertente religiosa. Aí vão dizer, mas é porque o Exu não ajudou, porque o caboclo não ajudou. Não, ação, reação. Esta pessoa foi abandonada. E infelizmente, quando ela é abandonada, ela dá espaço para seres, e esses seres apenas ostentam vaidade, sentimentos humanos, como mentira, falsidade, inveja. Aí começa a nossa religião, aí para um outro patamar, que não mais a religiosidade. Então, nossa religião, não existe a necessidade de religiosos roubarem elementos considerados respeitosos, considerados religiosos, aonde alguém comprou, roubarem cemitérios, catatumbas, tumbas, é roubo. E isso é muito feio. E quando alguém instiga isso, está dizendo, a minha casa é uma casa onde nós roubamos, saqueamos, em nome de uma religião. Entendeu, minha filha? Perfeito, pai. Pessoal que está nos assistindo e tiver interesse que o pai Paulo coloque os búzios e tiver interesse a uma orientação que ele possa estar lhe dando, pode estar enviando o seu nome, a data de nascimento e o assunto a qual gostaria que ele os orientasse. E também, pessoal, interajam conosco, fale conosco da cidade onde você está nos assistindo, o que você está achando dos nossos programas. Nós estamos iniciando o ano de 2021, né? Então, a interação de vocês é super importante para nós. E também aqueles que tiverem dúvidas, tiverem curiosidade e que gostariam de mandar suas perguntas para que o pai Paulo passasse seu posicionamento, também pode estar enviando através dos comentários. Então, pai, o senhor falou anteriormente sobre a magia negra. Tem muita gente ainda que associa e liga a magia negra à quimbanda. Existe algo relacionado à quimbanda e à magia negra? Meu agô, minha licença, feitores de Exu, minha filha. Primeiramente, temos que entender a origem. Cada um tem uma interpretação desta origem, mas ela é única. A quimbanda, ela pratica caridade, respeito, amor. Ela pratica isso. O Exu, quando vem na Terra, desde os primórdios, ele vinha para limpar. Ele vinha para ajudar seres que são ali trabalhados, seres que são despertados para a evolução espiritual. Aí, em determinado momento, pessoas totalmente voltadas para a vaidade e para a soberba, e muitas vezes não foram iniciadas por líderes que tinham domínio e o controle e o conhecimento da quimbanda. São aquelas pessoas que muitas vezes entram nas mídias sociais, fazem comparação com outras vertentes religiosas e acham que podem fundir uma outra consciência, uma outra concepção dentro de uma prática religiosa que é milenar. Se o nosso africanismo que veio da África é milenar, a quimbanda também ela é milenar, porque ela tem uma origem através de um conceito religioso de seres que trabalham nas vertentes da Umbanda e da Quimbanda, tem uma origem africana. Foi o negro que trouxe a Umbanda e a Quimbanda para o Brasil, trouxe a Umbanda e a Quimbanda para outros lugares do mundo. Então, quando essa entidade é utilizada de uma forma desrespeitosa, está se dizendo que não se domina este conhecimento. E, infelizmente, o que nós observamos em 2020 foi ódio, foi falta de desamor, foi falta de respeito, foi preconceito, intolerância.
Então, alguns líderes religiosos que têm esta leitura, que têm este caráter, este valor ético e moral, acabou levando também para a espiritualidade este conceito e atraindo pessoas que se acham no direito de fazer trabalhos de amarração, amarrando o outro, condenando o outro, impondo o outro a um sentimento aonde não vai acontecer, mas o outro vai se sentir amarrado. Muitas vezes, esses religiosos acabam levando as pessoas leigas a demandarem: vamos destruir seu inimigo. Não. As pessoas não entendem que quando alguém paga para fazer o mal para o outro, o mal vai voltar para quem paga. E esse que está pagando, ele vai voltar dezenas de vezes para se limpar nas terreiras. Não porque alguém está tocando, porque é uma bola de ping-pong. Tu jogou, ele vai voltar para ti. Só que esses pseudos religiosos, eles não explicam isso. Eles acabam levando e deturpando a quimbanda e utilizando hoje símbolos mágicos, símbolos sim, que alguns deles são utilizados dentro da magia, e a quimbanda utiliza essa magia, mas estão utilizando ele de forma deturpada, como símbolos satânicos, pagãos, não se levando em consideração toda uma estrutura aonde se lutou para que se chegasse a uma prática religiosa com respeito. Então, essas pessoas são levadas a deturpar, muitas vezes, o sagrado. E o que acontece, minha filha? Na casa, o iniciado, ele respeita seu iniciador, ele respeita seu feitor. Se o feitor está fazendo errado, ele vai aprender errado. Aí ele vai dizer: fui feito assim, porque a famosa, cada um mexe a sua panela. E aí uma religião que é paz, amor, respeito, caridade, passa a ser magia negra, deturpação, profanação, roubo, saque. Não é mesmo, minha filha? Pessoal, para que vocês entendam, às vezes eu posso me alterar um pouco, porque eu vejo uma religião que eu amo, eu pratico, assim como conheço pessoas que praticam a mesma religião que eu pratico, com muito amor. E é muito triste quando nós nos deparamos com total deturpação. Quando nós entramos em algumas mídias sociais, e ali existe sites, existe no Facebook páginas que existem justamente para pegar o que está errado e mostrar para o resto do planeta que no Rio Grande do Sul a quimbanda pratica patifaria. Que no Rio Grande do Sul, muitas vezes, a quimbanda pratica absurdos e absurdos. Aí quando se quer condenar os sites, se quer condenar as páginas do Face, mas não se condena quem pratica patifaria. Então, na hora que nós queremos posicionamento, nos fazemos respeitar, para que a gente possa ser protegido, termos pessoas que vão sim defender nossos direitos, como praticantes de matriz tradicional africana, quimbanda e umbanda, temos legisladores que vão nos respeitar e vão nos apoiar, mas não. Cada vez mais nós estamos vendo essas deturpações. É lógico que isso choca. Então está na hora de termos posicionamento. Perfeito. Pai, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, já que nós tocamos hoje no assunto sobre símbolos, eu gostaria que o senhor falasse por que algumas imagens de Exus e Pombagiras, eles têm guampa, às vezes eles têm rabo, e o porquê a utilização de algumas ferramentas que os Exus usam, uma delas como o tridente. Para que ele serve num assentamento de Exu? Licença aos feitores de Exu, meu beijo aqui a Vera Lúcia, boa noite, aquele dia Palmeira, beijo minha grande irmã, beijo para Renato e no Bira. Primeiramente, minha filha, temos que entender o que cada símbolo. Pessoal, um médium psicografa, ele escreve. Muitos médiuns pintam telas, porque um espírito, um ser de luz, irradia nesta pessoa
a clareza nos atos, domina o uso da mão e da consciência e a pessoa faz uma pintura. Assim como tem médiums que captam uma linguagem e traduzem essa linguagem em pontos. Pontos esses cantados. Também tem médiums que utilizam a sua mediunidade e percebem a natureza de cada Exu. E cada Exu tem um símbolo. Para que vocês entendam, pessoal, nas culturas espiritualistas, não somente africana, não somente a Umbanda, não somente a Quimbanda, mas as culturas espiritualistas, hindu, shintoísmo, budismo, vertentes também das práticas espirituais da Índia, Guampa, pessoal, a aspa, a guampa, ela é símbolo de divindade. Quanto maior a guampa, maior é o status que aquela divindade ocupa, porque ela é símbolo de divindade. Muitas imagens de Exu estão relacionadas com figuras com guampas mais estreitas, porque aquele Exu ele tem um papel dentro do mundo espiritual, aonde tem um cargo, energeticamente falando. Quando nós falamos sobre rabo, o rabo representa a vertente da linha de Exu que fazem o transporte, a comunicação. São aqueles Exus que conseguem fazer uma comunicação entre um plano e outro. Aí utiliza a sua ferramenta de transporte. Então a sua característica é a presença de um rabo. Quando Exu utiliza, pessoal, na sua veste, ou sem a sua veste, os seios expostos, representa a vitalidade, a amamentação quando a pomba gira. Quando é no homem, o falo é a sexualidade. Quando Exu utiliza na sua imagem, para aquele médium poder reconstruir do barro, da madeira, do ferro no gesso, um símbolo, Exu se apresenta com um pé de cabrito. Cabrito, pessoal, ele sobe morros. Cabrito escala montanhas. Então este Exu, ele está dizendo que a sua natureza, que as suas falanges ajudam a transpor obstáculos, a subir. Muitas vezes Cabrito sobe em árvores. É aquele Exu que ajuda e auxilia a buscar o alimento em locais mais difíceis. Quando Exu se apresenta com uma pata de boi, a própria palavra já diz, é força, é campina, é correr livre, é correr solto. Quer dizer que este Exu está associado, e as suas falanges, a buscar, a ir adiante, a conquistar, a vencer, a proporcionar àqueles que estão buscando esse Exu o resultado com mais força, com mais impacto, com mais energia. Quando Exu se apresenta, minha filha, como muitas vezes aqui em casa se fala muito do Exu morcego. Algumas pessoas, por falta de conhecimento, demonizam Exu morcego, achando que ele é um vampiro, que ele suga sangue. Mas se esquecem que quando se coloca um morcego dentro de um espaço cheio de obstáculos, com luz apagada, esse morcego, ele se desvia dos obstáculos com muita facilidade, porque ele utiliza o sonar. Então, um Exu que se apresenta com esta característica de morcego está dizendo, eu e minha falange ajudamos as pessoas a enfrentar o problema e a desviar essas pessoas, esses médios, dos obstáculos. Quando nós falamos sobre caveiras, pessoal, acabei de explicar, o osso, ele representa conhecimento, ancestralidade, aprendizado, são aqueles mais sábios. Então, essas falanges dominam conhecimento. Essas falanges não dominam apenas o que vocês querem ver como putrefação, profanação de cemitérios, mas a linha da sabedoria do conhecimento. Então, quando vemos correntes espirituais através de uma imagem, quer dizer que o médium conseguiu captar a que plano espiritual este Exu atua e de que forma este Exu pode estar atuando e trabalhando no plano terra, auxiliando as pessoas. Por isso, minha filha, que existem os símbolos, de tanta importância.
Quando se fala sobre Exu, demônio, está-se apenas fazendo a leitura do preconceito, do desconhecimento, da falta de leitura da diversidade, enxergando apenas uma leitura religiosa, de uma vertente religiosa, que diz que somos a imagem de Deus, como se tudo tivesse a ser perfeito. Pessoal, falta esclarecimento, falta conhecimento, falta boa interpretação daquilo que se está ali realizando. Viu, minha filha? Perfeito. Sempre uma aula de conhecimento, né, pessoal? Então, pessoal, coloque nos comentários o que você está achando, se tem alguma pergunta a ser feita, o pessoal que tem interesse, né, que gostaria que o Pai Paulo desse uma orientação no jogo de búzios, mande seu nome, mande sua data de nascimento e também o assunto a ser abordado, que o Pai Paulo vai estar os orientando da melhor forma possível, como sempre tem feito. Pai, a gente já ouviu falar e sabe que hoje muitas casas, né, muitos axés, eles fazem muitas provas. Qual o significado que tem e por que são feitas normalmente essas provas? Meu grande beijo aqui ao meu compadre, ao Genésio, ao Kiko de Ogum, Genésio Guarani, ao Vando de Ossanha, sempre presente, né, minha filha? Um grande beijo, Vando, obrigado pela presença. A Totonha, Cláudia Merzinski. Minha filha, nós temos que entender primeiramente, pessoal, o que representa a espiritualidade para algumas pessoas. É muito comum se ver falar em provas. Então, eu pego brasa em chama e coloco numa calçada, no chão, e peço que entidades, para provarem que estão sobre uma incorporação, passem por cima daquela brasa. Primeiramente, minha filha, eu já brinquei aqui muitas vezes sobre esse episódio. Quando nós éramos crianças, no meu tempo de criança, pessoal, eu já sou velhinho, tinha fogueira de São João. E era muito comum, eu era criança, 5, 6, 8, 9, 10, pular fogueira. Nós pisávamos na brasa. Porque existe aquela comoção, aquela energia da brincadeira, e nós não estávamos incorporados. Porque o que acontece com a brasa, minha filha? Ela precisa de uma base que mantenha calor. Então, se nós tivermos uma base de ferro, em brasa, vertente, vermelha, e ali se colocar o carvão, a brasa do carvão, esta brasa vai se manter quente, aquecida. Então, claro, quem passar por ali pode sim se queimar, porque a base, ela está quente. Mas qualquer um que entende um pouquinho, né, desse processo de física e química, sabe que a brasa, no chão frio, ela absorve um pouco esse impacto. Outra coisa, pessoal, vamos então fazer provas para que Exu prove que está pleno. Eu acho que é muito mais fácil fechar a casa, minha filha, encerrar os trabalhos, porque se um médium está numa terreira para interpretar um papel, é porque o dirigente daquela casa está permitindo, está conivendo, está aceitando a interpretação. Aí, quando aquela pessoa, por algum motivo, ou aquela entidade, por algum motivo, comete algum erro, é colocado à prova a sua veracidade. Quando muitas vezes, pessoal, se observa caciques, feitores, até mesmo babaruxás e alorixás, dando alguns elementos para uma entidade de luz, no qual nós, seres humanos, não comemos. Mas nós queremos que seres de luz comam aquilo. Dão alimento muitas vezes estragado para Exu, mas se esquece que aquilo que está oferecendo é um presente. Se tu está dando coisa podre, esse Exu vai te trazer coisa podre. Se tu está dando para aquele Exu a tua falta de respeito, tu vai receber a falta de respeito. Muitas vezes, pessoal, quem infringe a prova não passa por ela. Muitas vezes aquele que quer fazer a prova nos seus Exus
não passou por prova. Aquele que dá fogo, que primeiro coma o fogo. Ele quer provar que os seus médios estão incorporados, ele que incorporado passe sobre a brasa crente. Mas não, o que nós vemos, minha filha, muitas vezes, é pseudos religiosos achando que são, eles achando que são pais e mães de um orixá. Então, determinam que aquele orixá coma o que eles querem. Não dentro de uma liturgia, não dentro de um ritual, não dentro de uma liberação. Exu, muitas vezes feitores, acreditam que dominam o poder de dominar esses seres e infringem a eles absurdos. E muitas vezes, pessoal, se esquecem da semiconsciência, aonde o médium está incorporado plenamente, é semiconsciente e ao perceber que o seu Exu, a sua pombagira passou por uma prova, desiste da religião. Porque aquele feitor está dizendo que aquela pessoa incorporada está interpretando. Porque para se fazer provas, tem que se desconfiar. Porque prova não prova nada. A entidade prova levantando o filho, mantendo o filho com saúde, com vigor, não deixando faltar o alimento. Outra coisa, pessoal, roupa bonita, roupa esvoaçante, festa bonita, não prova nada. Prova muitas vezes que a pessoa está ali por vaidade. E não porque ele tem uma entidade. Minha filha, nós temos visto algumas coisas nas redes sociais que quem faz mega eventos são os grandes pais de santo, as grandes mães de santo, os grandes feitores de Exu, as grandes feitoras de Exu, e muitas vezes essas pessoas não pagaram a produtora que fez a imagem, não pagaram a pessoa que fez o buffet, não pagaram a pessoa que decorou o salão. Então, naquele momento, as pessoas se acham grandes baborixás, grandes orixás, grandes feitores, quando nem sequer saudaram a sua dita. Então, pessoal, prova maior é filho em pé, filho com saúde, filho com prosperidade. Isso é a prova maior da entidade. E não provar a nós, pecadores, que uma entidade está incorporada numa matéria. Eu, na minha casa, eu tenho amor e respeito pelos meus filhos e amor e respeito por aquilo que eu faço. Se eu acredito naquilo que eu faço, é tudo tratado e conduzido dentro do respeito. Quando não tem respeito, minha filha, não ficam na minha casa. Eu não preciso colocar nada à prova. E a gente que vive sobre esse axé, né, sobre a bandeira do Pai Xangô, podemos dizer que é exatamente dessa forma que funciona, né, Pai? Pai, o senhor falou sobre babalorixás, sobre zeladores de Exu. A gente vê bastante irmãos que têm um babalorixá e outro zelador de Exu. Isto tem se tornado muito comum dentro da nossa religião. Isso, no caso, não dá nenhum tipo de choque de axés, assim, pai? Meu agô, minha filha, eu posso entender que cada vertente espiritual tem uma prática específica, cada vertente espiritual. A grande questão, minha filha, é o que eu venho falando com vocês e com alguns amigos, é que o religioso, o filho de Oxum, a filha de Oxum, ao receber o orixá Oxum, são aquelas pessoas meigas, sensíveis, ponderadas, pessoas plausíveis, razoáveis. Quando essas mesmas pessoas vão para a quimbanda, se transformam. É como se fossem pessoas totalmente diferentes de uma prática religiosa. São como se fossem pessoas ocupando, 2 pessoas, 3 pessoas ocupando o mesmo corpo. Então, muitas vezes, minha filha, não é incomum um religioso ou um iniciado se identificar com um babalorixá ou ialorixá, porque aquele babalorixá pratica o africanismo com coerência e se identifica com aquela quimbanda, muitas vezes, porque aquele feitor faz aquela quimbanda daquela forma. Muitas vezes, minha filha, pais e mães de santo não aceitam o comportamento que se tem dentro da quimbanda.
a vaidade, a soberba, o orgulho, não aceitam. Então, muitas vezes, filhos são iniciados no africanismo e acabam indo para esses locais que permitem a vaidade. Pessoal, nas primeiras lives que eu fiz, sentado naquele banco, eu conversei com vocês sobre dois casos, aonde, 3 casos na verdade, uma já faleceu. Uma filha de Oxum que era pronta, ela tinha consciência, Oxum chegava e ela tinha amor, respeito e fé pelo Oxum dela. Em determinado momento, ela chegou ao pai de santo dela e ele disse que a Oxum não existia porque ela estava enxergando. Então, ela entendeu que todos os anos de dedicação, todo o gasto que ela teve em respeito ao sagrado dela, não teve o respeito e o retorno, ou pelo menos a informação adequada, que ela, a Oxum dela, era verdadeira e que Deus abençoou ela. Por quê? Porque ela era semiconsciente. O que falta muitas vezes, pessoal, é esclarecimento. Teve 2 pessoas, uma era um rapaz, ele era da nação, se encantou com a quimbanda, largou a nação, porque na quimbanda sabia que se ocupava, sabia que se incorporava. E ele não queria fazer religião, na verdade, eu acredito. Ele queria era sair nas fotos. Ele queria que a pombagira dele saísse nas fotos. Quando o pessoal, na verdade, nem Exu nem pombagira aparece em foto. O que aparece é o ser humano. Porque mesmo médiums com total clarividência não conseguem enxergar numa foto ou num vídeo a incorporação de um médium. Só se consegue perceber a existência e a natureza. Então, quando tu aparece numa foto, é tu, e não a entidade. Então, muitas vezes, as pessoas acabam largando, deixando de cumprir os seus preceitos, as suas feituras, pela falta de coerência, a falta de esclarecimento, de entendimento, de aprendizado. É isso que está faltando na nossa religião, coerência. Como que uma pessoa que se ocupa não pode saber que se ocupa? Mas a mesma pessoa que se ocupa dá show na frente de um tambor, comete excessos, dá beijo na boca incorporado, cambaleia, tropeça, cai no chão, vai no banheiro incorporado. É a mesma pessoa que no batuque não sabe que se ocupa. Tem discrepância, é incoerência. Está faltando coerência. Na minha visão, não deveria ser filmado nem fotografado. Tu quer provar que tu é um bom religioso? Levanta a pessoa, de boca em boca. Que a tua propaganda seja de boca em boca. Muitas vezes, minha filha, tem pessoas que praticam a vida do espelho. Copiam a incorporação de um vídeo. Há poucos anos atrás, tinha uma moça que eu até gostava muito da mulambo dela. A mulambo dela chegava e ia lá para trás. Aí nós vimos aqui no Rio Grande do Sul várias pessoas incorporando, não só mulambo como Padilha, igual. Ou seja, essas pessoas praticaram na frente de um espelho, porque elas queriam ser filmadas daquele jeito, filmadas com aquele tipo de incorporação. Infelizmente, para o leigo, isso arregala os olhos. Agora, quem é religioso, são muitos anos de religião, para aceitar que a nossa religião chegue nesse ponto, nesse total desrespeito. É verdade, pai. Pai, hoje nós vemos também muito poucas pessoas hoje quererem uma orientação no Búzios, mas a gente vê as sessões, as festas, enfim, os terreiros cheios, né, de assistência, buscando muitas perguntas. Eu gostaria que o senhor falasse entidades, pai, seja ela o orixá, seja ela um caboclo ou até mesmo um Exu e pombagira. Ele prevê o futuro? Eu quero deixar minha mente aqui, eu quero pedir a benção, Babá Sérgio de Oxum, a benção, pai. A benção, pai Renato, grande beijo. Beijo no Bira, meu querido afilhado. A Valesca Marealta, boa noite.
Lili Silva, minha filha, primeiramente, meu agô, babás e alorixás, caciques, feitores de Exu. Pessoal, dentro do africanismo, existe um ritual chamado aprontamento. É uma caminhada, aonde a pessoa não apenas recebe, assenta orixás, não apenas recebe faca e búzios, é uma caminhada. Esta pessoa aprende, nesta caminhada, a elaborar os pratos, o conhecimento na natureza de cada orixá, as passagens desse orixá, aonde esse orixá atua. Aí existe de que forma esse orixá atua na vida da pessoa. Com o passar da caminhada, minha filha, é dado a ele um aprimoramento, que é uma liberação, um aprontamento, que é o jogo de faca, que é o jogo de búzios. Dentro do africanismo, minha filha, este é o oráculo. Este é o oráculo. Na linha da Umbanda, nós temos, pessoal, vários elementos. Sejam eles a carta, sejam eles uma bola de cristal, muitas vezes o simbolismo de uma bola de cristal, muitas vezes um copo com água, a tesoura, a vela, muitas vezes o médium faz uma leitura e consegue interpretar aquilo que o consulente está buscando através da sua clarividência. Na linha de Quimbanda, nós temos um oráculo chamado cartas, dados. Este é o oráculo. Uma sessão de Umbanda, de Quimbanda, ela existe para o conforto, para o abraço, para que aquela pessoa receba um passe e ali se sinta descarregado, mas não só descarregado, se sinta acolhido, abençoado, porque aquela entidade está ali presente, levando aquela pessoa, muitas vezes, a um plano de consciência, ou levando a um plano de existência e de inconsciência plena, onde a pessoa se encontra-se, é tocada por aquele mundo espiritual, e esta pessoa, muitas vezes, se sente muito mais valorizada pelo abraço. Infelizmente, minha filha, muitas pessoas não entendem que muitas casas sobrevivem através desses oráculos, através do jogo de búzios. Então, na linha da Umbanda, tem que se pagar algum valor, porque a casa tem que gastar com vela, com frutas, com bebidas, muitas vezes tem a luz, muitas vezes tem a água, e é através do jogo de carta que o cacique consegue interpretar algumas questões. Na Quimbanda não é diferente. A Quimbanda tem bebida, espumante, cachaça, uísque, vermute, guaraná, cigarro, charuto, a luz, a água. Então, o oráculo é jogo de carta. Muitas pessoas, minha filha, não entendem que quando elas procuram o dirigente, elas estão dizendo, respeito o lugar, gostei do abraço e quero saber se o senhor pode me dar uma orientação. O que acontece muitas vezes com incorporação? O ser humano é falho. Muitas vezes o ser humano, ele pode estar de muito bem com a vida, como está de muito mal com a vida. Muitas vezes o ser humano escuta uma coisa e acaba uma entidade interpretando aquilo de uma forma errônea, porque a entidade acaba se afinizando com o mental do médium e associando algumas liturgias e práticas espirituais como sendo coerentes. Então, o que eu estou afirmando? Que uma entidade vem na Terra para dar um abraço, para dar um passe, para dar um axé. Chama-se conforto. Ela não vem para ser oráculo. Da mesma forma, minha filha, futuro. Assim como assim, o mundo espiritual sempre diz isso, eu acabei assimilando isso e dizendo para os meus médicos, para os meus amigos. Passado, pessoal, ninguém muda. O que está feito. Futuro não existe, minha filha. Porque o futuro é o resultado das tuas ações do agora. Se tu agora tu mudar, se tu agora tu ver o teu futuro diferente, se tu agora acreditar na tua capacidade, se tu agora fizer uma leitura, um aprendizado, o teu futuro passa a existir a partir de agora. Então tenho certeza que uma entidade de luz, Exu e Pombagira, ela não vai fazer a leitura do futuro, porque eles sabem que nós vivemos sob o nosso livre-arbítrio. E o futuro a nós pertence. São nossas decisões que decidem o futuro. O que muitas vezes uma entidade ela faz é uma orientação de algo que esteja interferindo o teu presente,
interferindo. E a partir da tua atitude, a partir daquilo que tu vai determinar para ti, o teu futuro passa a se modificar. Então, é desta forma que a entidade atua, mas não fazendo leitura de futuro. Entenda, pessoal, que uma entidade, ela não é oráculo, porque ela está dentro de uma incorporação, de uma mentalização humana, e muitas vezes, minha filha, o ser humano é falho. Porque muitas vezes o ser humano passa fome, passa dificuldade, problemas com amor, problemas com saúde, e quer incorporar. Porque ela precisa ganhar o valor que aquela pessoa vai pagar para ela, para receber uma orientação. E o ser humano, naquele momento, pode não estar em condições de uma plena incorporação, que pode acontecer, pessoal. E não quer dizer que a entidade é ruim ou que o médium é ruim. Quer dizer que muitas vezes pessoas podem não estar no momento bom. Isso não quer dizer que a pessoa não tem que procurar sessão, que não tem que incorporar. Ela pode muito bem incorporar, dar um bom passe, um bom descarrego, mas talvez orientar alguém, naquele momento, ela possa não estar em condição. Minha filha, vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma matéria aqui, uma filha de santo, e uma médium de Umbanda, aonde o caboclo, a pombagira dela, a Maria Padilha, orientou 7 banhos seguidos de anil. 2 semanas depois, o caboclo de Xangô dela orientou para outra pessoa 7 banhos seguidos de anil. Pessoal, banho é abertura. Abertura, ela tem que ter um tempo de trabalhar. Tu não se pode fazer um banho diariamente, da explosão de aura. Tem que haver coerência. Anil é utilizado em algumas práticas religiosas sincréticas. Anil é tão bom quanto água sanitária. Porque o anil era para limpar as roupas e deixar um tom azulado de limpeza. Água sanitária também é bom. Ela deixa a roupa branquinha e limpinha. Então, quem usa anil ainda está preso, de alguma forma, a uma leitura sincrética, que o anil representa limpeza e pureza. E eu vejo algumas vezes nas redes sociais, pessoas, inclusive, indicando banhos de anil. Essa mesma pessoa também pode indicar banho de água sanitária. Vai fazer o mesmo efeito. Se é para limpar aura, utilize qualquer elemento. Pessoal, entendam, tem elementos que são de práticas, de leituras, de ferramentas que foram consolidadas como sendo de funcionalidade. Não é apenas eu querer que aquilo tenha uma função. Não, ela tem que ter uma função. E o grande problema é que algumas pessoas utilizam apenas ferramentas de várias formas e acabam entendendo e interpretando que aquilo está correto. Entendeu, meu filho? Entendi, pai. Pessoal, eu tinha esquecido no início de ter divulgado, mas hoje nós vamos estar sorteando um livro para aquele que for o maior compartilhador. Então, pessoal, compartilhe o nosso programa nos seus grupos, nos BRICS. Então, compartilhe o nosso programa. Hoje, quem mais compartilhar o nosso programa Batuque Seus Encantos e Rituais nos seus BRICS, nos seus grupos, vai estar ganhando um livro. Minha filha, vamos fazer também outra brincadeira, pessoal. Vamos fazer outra brincadeira. Legal. Além desse, que é o compartilhador, aquela pessoa, vamos sortear um número de 1 a 300. De 1 a 300. Aquele que disser, que compartilhar, disser a sua cidade e o número, estará concorrendo a um livro. Vamos fazer isso, minha filha? Então serão 2 livros sorteados na noite de hoje. 1 a 300. Perfeito. Eu vou ter meus filhos de santo ali, minha filha, cuidando. Primeiro que acertar, me passa o número aqui, eu vou dar o número aqui. Vou escrever o número. Olha que legal, pessoal. Lembrando que esse livro, ele é rico num conteúdo afro. Então, quem ainda não adquiriu ele, também quiser adquirir, se não for vencedor do sorteio, ele é vendido através do WhatsApp
do Pai Paulo que está aí na sua tela. Lembrando que tem entrega gratuita para Porto Alegre. Então, se você quer saber todo o conteúdo deste livro, compartilhe para quem sabe você não ser um ganhador hoje, não sair premiado com esse monte de conteúdo e esse monte de conhecimento que é passado. Não é, pai? Com certeza, minha filha. Então, retomando as perguntas. Pai, a gente já falou uma vez sobre isso, sobre as sessões de quimbanda serem lotadas e as sessões de umbanda, às vezes, não ter a mesma quantidade de gente, né? Eu queria saber por que hoje em dia muitos religiosos eles não têm muita afinidade com a umbanda. Por que a umbanda hoje a gente vê que cada vez mais ela tem sido colocada de lado? Primeiramente, minha filha, meu aos caciques, aos feitores, nós temos que entender a origem. A umbanda, pessoal, ela é o branco, ela é a simplicidade, ela é amor, ela é respeito, ela é fé, ela é dedicação. Então, a pessoa que pratica a umbanda, ela está entendendo esse conceito de amor, de respeito, de fraternidade. A quimbanda também deveria estar dentro desses conceitos. Porém, a quimbanda hoje, ela está totalmente carregada de vaidade e de soberba, aonde as pessoas querem usar a melhor roupa para Exu e Pombagira, as pessoas querem botar o melhor aplique de cabelo, o maior cílio para aparecer, aonde nas giras de Exu não se vê mais passe. Não, só se vê glamour, aonde uma entidade ela não é mais tratada e buscada, o médium, pelo trabalho, e sim pela forma como dança ou se veste. Já a umbanda, minha filha, ela é respeito. O caboclo, ele não se permite vaidade, ele não se permite ostentação. Só que o que as pessoas se esquecem? Que a quimbanda faz parte da umbanda. A quimbanda desperta seres esses que estavam presos, inconscientes, num plano terra denso, drenando energia. O Exu desperta. O que o caboclo, o que o preto velho faz? Ele doutrina esses seres para que esses seres possam evoluir no seu campo de atuação e serem encaminhados a outros planos de trabalho. O que hoje acontece? As pessoas abandonaram esse trabalho que a umbanda tem, com muita responsabilidade, com muitos resultados, para levar apenas uma religião de soberba, aonde as pessoas que entram estão ali associando aquele momento a pagode, a samba, a droga, a bebida, a sexo, aonde muitas vezes Exu toca nas partes íntimas de Pombagira, Pombagira toca nas partes íntimas de frequentadores. Então, a umbanda não se permite a isso. O africanismo, muito menos. Então, infelizmente, as pessoas estão levando uma religião, uma prática religiosa, uma prática espiritual como a quimbanda, a essas deturpações, onde tudo pode, aonde eles não entendem o que está ali acontecendo. Outro dia, minha filha, tivemos uma live com meu filho Eduardo de Ossanha. Na quimbanda, ele trabalha com o seu tranca-ruas. Mas ele é Eduardo de Ossanha. Ele não é Eduardo Tranca-Ruas. Tu, minha filha, é Ana Cláudia de Oiá. Tu não é Ana Cláudia da Padilha. Tu é Ana Cláudia de Oiá. O que está faltando as pessoas entenderem é que existe uma hierarquia espiritual. E muitas vezes as pessoas abandonaram a hierarquia do seu orixá para se definirem como aquele Exu e Pombagira, não pelo trabalho espiritual do Exu e daquela Pombagira, mas como aquele Exu dançou, como aquela Pombagira dançou, como aquele Exu se comportou errado e feio, como aquela Pombagira se comportou de uma forma vulgar e feia. Aquela pessoa deixou de se identificar como na hierarquia como seu orixá e passa a se identificar como Maria da Padilha, Joana da Quitéria, Joãozinho do Caveira
E o seu orixá fica onde? E a hierarquia espiritual daquele orixá. Então, minha filha, o que aconteceu? O frequentador, ele é seduzido pela sensualidade. Ele é seduzido pelas sessões e pelas giras, aonde a cerveja, onde o chopinho rola solto. Ele é seduzido. Aonde ele não se pratica mais caridade, não se pratica mais espiritualidade. Ali está se praticando uma festa mundana, aonde com certeza entidade de luz não bota o pé ali há muito tempo. Então se deixa seres pagãos, seres muitas vezes vibracionais sem luz, ocuparem um corpo físico, irradiando ali a vaidade, a soberba, a ira, a inveja. Minha filha, a gente assiste nas mídias sociais Pombagira discutindo com Pombagira, Exu discutindo com Exu, batendo boca, matéria batendo boca com entidade. Isto é absurdos. Por quê? Porque ali está sendo irradiado seres de planos densos chamados quiumbas. Quiumbas são carregados com sentimentos humanos e eles estão irradiando isso naqueles médiuns. Aí vem as deturpações. E, infelizmente, alguns frequentadores estão sendo seduzidos pela vaidade, pela luxúria, pela soberba e pela enganação. Aonde uma pombagira promete trazer o namorado que não quer saber daquela pessoa, porque encontrou uma pessoa diferente, com costume diferente, com corpo diferente. Mas a pombagira quer, com a enganação, quer atrair. E aí, afinal, as pessoas vão sendo atraídas para esse campo de vibração, aonde existe ali seres que irradiam esses sentimentos humanos. Por isso que está se abandonando em alguns locais a Umbanda. Porque a Umbanda é seriedade, é respeito, é amor, é fraternidade, é trabalho. O africanismo é dedicação. O orixá vem na terra e ele é Deus. E esse Deus é cultuado. As pessoas estão abandonando isso para dar espaço, para seguirem, serem seguidores de pessoas muitas vezes que nada mais são que portadores de quiumbas, que estão apenas ali irradiando. Aonde se vê, minha filha, médiuns com unhas postiças desse tamanho, com cílios que lembram aqueles filmes góticos, coisas deturpadoras, aonde estão profanando o nosso sagrado. Porque, pessoal, como eu disse para vocês, a minha quimbanda é sagrada. Eu trato meu Exu, os meus Exus, eu trato as minhas pombagiras, o meu povo cigano com muito respeito. Eu vejo que eles estão sendo, a quimbanda está sendo profanada por seres quiumbas que estão se apoderando, se apossando de corpos. E essas pessoas não estão entendendo que elas estão não só prejudicando a elas, mas atraindo seguidores para o umbral. É isso que o umbral quer, atrair seguidores, atrair escravos. Escravos que vão ficar obcecados em tocar alguém, fazer feitiço para alguém. Escravos que vão ficar obcecados em fazer servicinho de amarração. Cada semana é um namorado novo. Isso não faz mal, paga bem que mal tem. Outra coisa é fazer uma quimbanda com ostentação, aonde acabam cobrando fortunas por algo que é simples. Porque a quimbanda é simples. Ferramenta de Exu, garfo, ponteira, é simples. Ela tem esse tamanho, confeccionada num aguidal, junto com uma imagem. É assim que se fala o assentamento de Exu. Hoje não. Hoje é plantado em vasos, hoje é feito ferramentas aonde pessoas confeccionam elementos que custam muitas vezes 1.000, 2.000. Quanto maior, aquele médium é seduzido a achar que está pagando pelo preço de material o sagrado. E na verdade é apenas material, minha filha. Não é isso que vai tornar aquela pessoa um bom feitor de Exu ou um bom religioso. O que vai fazer essa pessoa ser um bom religioso é a sua atitude, é o seu respeito, o seu amor para o consagrado, que é o que está faltando na quimbanda. E nós encontramos isto na Umbanda, no Batuque, infelizmente. Que aula, né, pessoal? Como sempre. Pai, vamos dar orientação nos búzios para a irmã que vamos compartilhou, sim, né? Obrigado, Pamela.
Pai Paulo vai estar colocando os búzios, te dando uma orientação. Meu beijo aqui para o Wagner, grande abraço, a Márcia Cruz. Pessoal, lembrando da importância de vocês nas nossas lives, da importância de vocês falarem a cidade onde vocês estão nos assistindo, o local que estão assistindo. Vocês nos dizerem se vocês estão gostando das informações, da interatividade, para vocês nos dizerem de que forma vocês estão absorvendo aquilo que é transmitido. Lembrando, sim, nós abrimos um espaço para o Búzio, mas o objetivo aqui é vocês terem um pouquinho de conhecimento. Nosso projeto, nossa proposta é trazer dignidade e respeito para a nossa espiritualidade, para nossas religiões, sejam elas de matriz africana, porque a Umbanda e a Quimbanda são também de origem africana. Quando nós falamos de uma Umbanda branca, está se deturpando algo que é milenar, está se deturpando, levando preconceito, ódio, racismo a uma prática milenar. Nossa religião, sim, tem origem africana. Umbanda, Quimbanda, o africanismo, tá bom, pessoal? Lembrando, de 1 a 300, compartilha, diga a sua cidade, mas tem que ser compartilhador, diga a sua cidade e diga o número. Está aqui no caderninho, ó, de 1 a 300, para você dizer da onde você está falando e o número que você está digitando. De 1 a 300, vai ser sorteado um livro. Aquele que for maior compartilhador, vai ser sorteado um livro. Aí entraremos em contato para como esse livro chegar à sua mão. Lembrando, pessoal, que para Porto Alegre, o valor do livro é R$40. Ele está incluído a entrega. Para outras localidades, inclusive fora do estado, o valor do livro é R$50, com a taxa de entrega incluída. Tá bom, pessoal? Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, podem estar entrando em contato ali pelo nosso Facebook. Lembrando que nós também temos um canal no YouTube, Batuque e Seus Encantos Rituais, com os vídeos que foram gravados e com nossos orins, as nossas rezas, que foram disponibilizadas no YouTube, tá bom? Vou passar então aqui. Pamela da Silva Almeida, a Pamela do dia 24/4/2000. Lembrando, pessoal, que eu gosto de conversar com vocês, o Búzio é um oráculo pertencente a Exu, o jogo de Búzios é um oráculo pertencente ao Orixá Oxum, dona do Axé, a vidência, a possibilidade de se poder ver através desses dois oráculos, é Orixá Oxalá de Oromilaia, campainha para acordar, agoia, meu pai. Baralodê, Baraladã, Baradade, Baraçanã, Baragelu, Ogum, Ogum, Vagão, Gunil, Defana, Jolá, Alguma do Pé, Panhassemiqué, Fumiqué, Tolá, Bolá, Gigante Boá, Caô, Cabeça, Gujadegui, chegou Sobocha, Guairá, Caô, Cabeça, o que o Quebanga, desceu da Demato, Barajel, Barajitara, Domil, Badeci, o Centro Abril, Centro Alaguema do Pé, Bal Chapanã, Oroco, Balu, Alessa, Tabelujá, Cauiecá, Chupadá, Oxuixi, Oxolobá, o meu do Majalci, o Cima Lebelemi, Salubá, Manã, Epa, o Babá, Bocunda, Concha, Gaiã, o Gaflomi, Pauagoia. Pamela da Silva Almeida, 24/4/2000. Vamos ver o que os búzios falam para Pamela. Pamela da Silva Almeida. Pamela, primeiramente assim, ó, canais abertos. Está te faltando em alguns momentos projetos, minha amiga. Naquilo que está me perguntando, ó, depende de ti. Eu venho conversando, pessoal, para que vocês entendam. O Pai Paulo fala sobre psicologia, mas o Pai Paulo não é formado em psicologia. Eu não sei. Muitas vezes, o meu trabalho, a minha atividade ajuda pessoas e como eu trabalho com muitas pessoas, acabo identificando alguns traumas e problemas. Pamela, tu tens um bloqueio muito grande com a figura masculina pai. Mãe é coração, pai é razão. Na falta da figura pai, Pamela, tu acaba gerando na relação expectativa, minha amiga. Tu tens que entender, os canais estão abertos para aquilo que tu me pergunta, que é a tua afetividade, que é o casamento.
a tua relação, porém tu está gerando expectativa em cima do outro. Quer dizer o quê? Que aquela pessoa que se aproxima de ti, em vez de tu olhar para ela com um olhar de uma relação, de um relacionamento, de um namorado, de um companheiro, tu está buscando a figura masculina pai, aquele que supre, aquele que cuida, aquele que tem a obrigação de cuidar e de zelar. Tem tudo para dar certo, tem tudo, canais abertos, porém tu está gerando expectativa. A expectativa leva a pessoa a se frustrar dentro da relação. O teu canal mediúnico, ele é aberto. Orienta a procurar um local para trabalhar espiritualidade. Está aberto. Em alguns momentos, tu acaba absorvendo energias, absorvendo seres que podem estar drenando questões físicas, questões de ordem comportamental, afetando questões cardíacas, em função de mediunidade. Na questão sentimental, está relacionado essa expectativa, que tem que ser trabalhada, tá bom, minha amiga? Lembrando, pessoal, espero ter ajudado. Lembrando, pessoal, que o Centro Afro-Brasileiro, Reino de Xangô, as nossas atividades, elas estão acontecendo. No nosso reino aqui, eu faço atendimento com o jogo de búzios, não só presencial, posso também, mas também por vídeo. As pessoas que gostarem ou que quiserem, é só entrar em contato. Nós também temos nosso trabalho, nossas atividades. Nossas sessões, pessoal, nós temos uma coisa chamada seriedade e respeito. Algumas pessoas me perguntando sobre, Pai Paulo, as sessões vão acontecer em janeiro, Pai Paulo, vai ter sessão, Pai Paulo, o prefeito liberou. Gente, prefeito, governador, ele não manda no meu caráter, ele não manda no respeito que eu tenho pelas pessoas. Quando eu celebro algumas atividades, é porque existe um motivo. Existe uma forma de realizar aquilo. Eu não é simplesmente vou fazer uma sessão aberta ao público, onde pessoas possam sim ali estarem abertas a trazer algo como o Covid ou se contaminar. Eu sou uma pessoa ética e tenho respeito pelo ser humano. Então, nesse momento, nós não estaremos ainda com cerimônias como sessões abertas. Sim, em março, retomaremos as atividades. Esperamos, né, pessoal, que até... Pessoal, lembrando que o número, ele vai ser, como já foi da última vez. Eu vou colocar ele para vocês verem, está escrito aqui. Não vai ser um sorteio onde depois que terminar o programa, eu vou sortear os números. Não. No momento que o número acontecer, vai travar e nós houve um ganhador. Eu gostaria que os filhos, meus dois filhos que estão acompanhando aqui, pegassem o número. No momento que esse número acontecer, vocês vão dizer, olha, houve o sorteio, houve o ganhador. Esqueci desse detalhe. Se houve mais do que um, vamos lá. Pessoal, no que eu estou vendo aqui, o número ainda não... O número aconteceu, pessoal. Pessoal, houve um ganhador. Houve um ganhador aqui. O ganhador é o Bruno Desconce, meu filho de santo, de Santa Maria. Eu gostaria de me trazer aqui o papel. Acabei de passar. Se puder aqui focar bem o número. Pessoal, o número sorteado foi o 188. 188. O ganhador foi o Bruno Desconce, meu filho de santo lá de Santa Maria. O Wellington passou perto, quase. Quer dizer que está aberto o canal mediúnico dele para jogar na loteria. O Wellington pode tentar isso. O Bruno também pode aproveitar esse canal. A Raquel também passou perto. Mas o ganhador foi o Bruno. Pessoal, aproveitando
esse gancho. Mais um livro. Mais um livro. Compartilhador, mas lembrando, tem que falar da cidade que você está assistindo o programa, pessoal. Tá bom? Vamos lá então. Mais um númerozinho sendo sorteado. O 188 descartou. Tá bom, pessoal? O 188 descartou. Vamos lá então para o número. Lembrando, compartilhador, dizendo a sua cidade. Tá bom? Vou passar aqui para meus filhos de santo. No momento que o número for sorteado, eles me dizem, foi sorteado o número. Tá bom, pessoal? Vamos então aqui jogar Cibele de Medeiros Garcia. A Cibele, que é do dia 27/5/80. Vamos ver o que os búzios dizem para a Cibele. Família. Né, Cibele? Vamos ver o que os búzios dizem aqui. Para lupo, guipa, eu com a cabecilha, o que vamos chorar, lá, hora aí, eu meu Deus, falou. A Cibele de Medeiros Garcia. Lembrando, pessoal, tem que ser compartilhador. Tem que ser o compartilhador, tem que fazer parte disso. Dizendo a sua cidade. Porque através da interação de vocês, nós podemos continuar com o nosso programa, com a nossa atividade. Teremos nas próximas lives uma nova informação sobre o nosso produto, sobre nossos projetos. Cibele. Minha amiga Cibele, olha só, aqui está havendo uma influência espiritual e comportamental dentro do núcleo familiar. Quer dizer o quê? Que algumas questões de ordem espiritual estão afetando, estão ali influenciando negativamente o comportamento das pessoas envolvidas. Figura pai e mãe estão sofrendo algo chamado corte. Quer dizer, alguém quis que houvesse um rompimento na relação figura pai e mãe. Isto não importa se foi ontem, se foi um mês atrás, um ano atrás, porque energia, axé, obrigação, ela não envelhece. O que apodrece, o que envelhece é o material orgânico. E isto é uma coisa. Porém, energia, aquilo que foi feito, aquilo não tem tempo de duração para acabar. Então, venha sendo sim, havendo uma influência energética dentro do núcleo em função, figura pai e mãe. O que eu recomendo, minha amiga? O que eu recomendo? Primeiramente, orientar a eles, buscarem ajuda em um local. E preferencialmente, pessoal, um local que não faça amarração e um local que não faça destruição. E mais do que nunca, um local que não profane locais sagrados. Procure um local sério para desamarrar isso, tá bom? Quanto a ti, minha amiga, canais mediúnicos abertos. Olha com carinho a tua espiritualidade. Tu observar que tu estás tendo visões, muitas vezes de vultos, e ouvindo vozes. Isto acaba deslocando a tua energia, gerando cansaço. Isto é mediunidade aflorada. Olha com carinho isso e procura um local para trabalhar a tua mediunidade, tá bom? Vamos passar então a palavrinha à minha filha Ana Cláudia. Tem mais perguntas que as pessoas vêm nos perguntando. Um grande abraço aqui a VT Produções, Vídeo Lacerda. Pessoal, lembrando que se o nosso programa chega até vocês, existe uma equipe. E esta equipe ela é muito séria. VT Produções, o responsável é o Lacerda, junto com a família, junto com a esposa, mas junto com a equipe dele. Eles fazem cobertura de eventos, formaturas, jogos, qualquer apresentação, eles vão até vocês levando qualidade, levando pontualidade, levando comprometimento e compromisso. VT Produções estão sempre conosco nas noites de quinta-feira, levando até vocês um áudio, um vídeo, e muitas vezes nós estamos aqui num local que estão levando a vocês num local que ele é religioso. Então tem que haver algumas adequações, seja de imagem, seja de som. Isso não está relacionado a VT Produções, e sim ao espaço. Tá bom, pessoal? Passa então a palavrinha
a minha filha Ana Cláudia, e vamos lá no sorteio ainda, estão correndo. Tá, pessoal? Número, local que estão falando, compartilhando. Perfeito. Pessoal, então, para finalizar, eu vou fazer mais uma pergunta ao Pai Paulo, a qual já muitas pessoas me fizeram essa pergunta. Eu gostaria que o Pai Paulo passasse o esclarecimento sobre esse assunto. Pai, a religião afro, ela tem alguma ligação com a bruxaria ou a bruxaria com a religião? Primeiramente, aqui eu quero deixar meu beijo para a Tanara Morango, a Moranguinho, que de Moranguinho não tem nada. Guacira Cardoso, ao Lorenzo, meu grande abraço. A Cibele de Medeiros Garcia, ao Bruno que recebeu esse livro, a todos os amigos. Pessoal, vamos entender uma coisa, vamos entender. Na Idade Média, existia na Europa pessoas que tinham uma ligação muito forte com a natureza. Essas pessoas, minha filha, faziam benzeduras, benziam, utilizavam o conhecimento das ervas. Muitas pessoas, minha filha, eram astrólogos, astrônomos, filósofos, escritores. E essas pessoas, na Idade Média, eram considerados bruxos. Fiquem pasmem. Escritores, botânicos, astrônomos, astrólogos, pessoas, muitas vezes do clero, pessoas, muitas vezes, de uma condição ricas para a época, eram considerados bruxos. Por quê? Porque a igreja entendia que não se podia curar um corpo doente, que a cura viria apenas de Deus. Então, se alguém benzia alguém, era tratado como bruxo. Se alguém receitava remédios, medicamentos, através da infusão de ervas e plantas, era considerado bruxo para aquela religião, para aquele povo que tinha na sua leitura, no seu domínio, porque a religião católica dominava e ela impunha a sua forma de ser. Então entendam, botânico era bruxo, escritor, poeta era bruxo, arquiteto era bruxo. Se não tivesse o aval da igreja, qualquer pessoa que quisesse construir algo diferente era tratado como bruxo. Então, quando se trata sobre tratar o corpo, a doença, então pessoas, homens e mulheres, muitas vezes afastados da civilização das cidades, pelo contato com a natureza, por terem observado nos animais. E esses animais, muitas vezes, ao se alimentar de algumas ervas e plantas, encontravam ali o seu pronto restabelecimento, a sua vivacidade. Então essas pessoas pegavam uma panela, muito comum na época, o famoso caldeirão, e ali colocavam as plantas para ferver. Essas plantas eram dadas às comunidades locais para tratar dor de cabeça, enjoo, resfriado, problemas de visão, problemas do trato gástrico, do trato urinário. Essas mesmas pessoas que curavam eram tratadas como bruxas, porque a igreja não admitia a cura senão de Deus. Assim como hoje nós enxergamos pseudos religiosos como pastores neopentecostais que dizem que a única cura vem de Deus. Então eles abominam a ciência, abominam o aprendizado, abominam a química, a botânica, abominam os cientistas, porque a cura só pode vir de Deus. Quando nós falamos sobre práticas religiosas africanistas, religião oriunda do continente africano, se nós dissermos que o conceito de bruxa é manipular, minha filha, ervas, manipular elementos para cura do corpo físico e do espiritual, podemos dizer sim que africanismo e bruxaria tem tudo a ver. Da mesma forma, minha filha, quando um batuqueiro é chamado de macumbeiro. Para algumas pessoas, minha filha,
é pejorativo. Eu sou macumbeiro, porque a minha religião utiliza em alguns rituais um instrumento oriundo de uma planta chamada macumba, que é um instrumento que faz um som. Então, pessoas que utilizam aquele instrumento são chamados de macumbeiros. Então, quando nós utilizamos uma linguagem, uma palavra, de forma pejorativa, sem conhecer a natureza dela e a essência dela, nós também estamos sendo preconceituosos de alguma forma. Agora tem que ficar claro, quando nós falamos sobre índole, caráter, valores éticos, um bruxo, um feiticeiro, que utiliza da magia com respeito para curar, para tratar das doenças do corpo e da alma. Esse é um sacerdote, diferente daquele que usa profanação, charlatanismo e enganação. Quando nós falamos do africanista, ele utiliza conhecimento das plantas, da manipulação de alimento, através disso se prepara ebós, se prepara obrigações, se prepara alimentos e axés. Esse sacerdote também cura o corpo físico, também cura o corpo emocional e também cura o corpo energético. Então existe a proximidade e uma coexistência pacífica. Agora, africanista, babaorixá é uma coisa, sacerdote, Wicca é outra coisa. Ambos têm respeito, ambos têm amor, ambos têm o cuidado de não agredir o outro e não agredir a natureza. Esses praticam religiosidade. Fora isso, minha filha, é enganação, deturpação, distorção. Respondi a pergunta? Muito bem respondido, pai. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos que participaram deste programa. A sua participação é importantíssima para nós. Então, eu me despeço, né, com boa noite a todos, agradecendo por ter compartilhado esse programa junto de mim e do pai Paulo, a qual esse programa, se não tivesse vocês aqui nos assistindo e interagindo conosco, ele não se faria possível. Então, uma boa noite a todos, desejo uma excelente sexta-feira e um bom final de semana a todos. E na semana que vem nós estaremos, se os orixás permitirem, na quinta-feira novamente com o nosso programa Batuques, seus encantos e rituais. Quero deixar aqui meu beijo aqui a Denizele e ao Everton, que acabaram de chegar. Pessoal, semana que vem estarei sorteando novamente 2 livros. Lembrando, será o maior compartilhador, como a Ana Cláudia mesmo disse, e um livro será sorteado para o número sempre de 1 a 300. Eu vou sempre disponibilizar um número para os meus filhos, vai ser o número ali. Quando a pessoa encontrar, achar o número, encerramos ali o sorteio, tá bom? O nosso último sorteio agora, o número ainda não saiu. Teve aqui uma amiga que eu adoro, ela deu Manjá, filha do pai Renato, que quase acertou. Mas infelizmente, né, Kelly? Tu não acertou o número agora, mas quase. Tirando 100, tu teria acertado. Pessoal, lembrando que no ano 2021 estaremos pondo adiante o nosso projeto, que é uma parceria. Esse projeto, pessoal, que eu vou falar um pouquinho agora, antes de encerrar o programa, é sobre a importância que tem nós religiosos assegurarmos que a nossa caminhada espiritual aconteça no corpo físico e que a nossa caminhada espiritual aconteça sem este corpo físico, que é após o nosso desencarne. E para isso, nós precisamos deixar uma garantia, uma segurança, para que os nossos familiares possam providenciar, sem peso, sem sacrifício, um valor para que possamos celebrar um ritual, que no africanismo chama-se o Arisum, o Axexé. Em outros momentos, vou tocar novamente sobre essa cerimônia. Então, para que essa cerimônia aconteça, nós temos ali um produto, que é um seguro de vida, que é no Cabe Vida, aonde casas de matriz africana, locais aonde praticam a Umbanda,
searas, locais aonde praticam a quimbanda, seus abaçás de Exu, aonde esses líderes terão junto conosco uma participação, uma porcentagem, um prêmio para aqueles que trouxerem, aqueles que divulgarem esse trabalho. Cabe Vida não apenas é uma garantia que você vai estar seguro contra um infortúnio que é um acidente, mas também contra o infortúnio que é o desencarne, a morte, que ela tem que ser falada. Junto com o seguro de vida, nós temos uma cobertura assistencial de funeral, com valor extremamente generoso. Estaremos divulgando a partir de agora, nas mídias sociais, com mais ênfase. Então, pessoal, olha com carinho sobre isso. Cabe Vida. É importante estarmos preparados para o infortúnio, mas mais do que nunca, é importante estarmos preparados para que nós possamos ter a nossa caminhada após o corpo físico. Porque batuqueiro, africanista, quimbandeiro, não é apenas na incorporação, na roupa bonita, morreu, quebrou e é isso. Não. Existe um ritual. E esse ritual existe, assim como a feitura de iniciação, um custo. E é pensando nisso que nós trouxemos este produto para vocês. Cabe Vida, seguro, junto com o seguro, auxílio funeral. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a todos a sua presença, dizer o quanto vocês são importantes para nós nas noites de quinta-feira, nas nossas lives, nos nossos programas. São muito importantes. E, mais do que nunca, é importante você compartilhar, é importante você dizer a sua cidade, dizer o que está achando do nosso programa, interagir. E mais do que importante é se inscrever, tá bom, pessoal? Lembrando que VT Produções faz cobertura de eventos, aniversários, casamentos, formaturas, festas, cerimônias. VT Produções, responsabilidade, tá bom? A todos vocês, boa noite. Muito obrigado por estarem presentes conosco, que o Pai Ogum abençoe a todos com conquista, com vitórias, com realizações. Boa noite a todos, Batuque, seus encantos e rituais. Colofé Olorum, Olorum Colofé. Gratidão a todos. Belo que o ai segue loia elo belo que o ai segue loia caô cabecile Xangô cabecile emoloxire mojubal caô cabecile moloxire mojubal caô cabecile moloxire mojubal olonim caô cabecile caô Xangô, cabecile. O pessoal vai compartilhando. O pai está com 30 em live, certo? Live. Mas tem gente que está entrando após o início da live. Isso só vai contabilizar a aula com o alcance dele, que vai contabilizar realmente. Pessoal, na primeira live do ano, 2.600 pessoas, 1.609 engajamentos, tá bom. Quanto? É isso, esse é o detalhe do 2.700 pessoas. Muito bom. 192 comentários.